E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UEMG do ano de 2018 que fala pra gente o seguinte: a figura seguinte, que uma bola de massa M suspensa na extremidade de um fio é solta de uma altura H e colide elasticamente em seu ponto mais baixo com um bloco de massa 2M em repouso sobre uma superfície sem atrito. Depois da colisão, a bola subirá até uma altura de quanto? Olha só, a bolinha aqui inicialmente ela está parada e ela tem apenas energia potencial gravitacional. E ela vai descer, vai transformar essa energia potencial gravitacional em energia cinética e vai colidir com esse bloco. Depois o bloco vai vir para a direita, a bolinha vai voltar a subir uma determinada altura e é isso que a gente precisa descobrir. Vamos lá. O que a gente precisa fazer? Vamos calcular a velocidade com que a bolinha chega imediatamente antes da colisão. Para isso, a gente precisa lembrar que a energia potencial gravitacional ela é dada pelo produto de massa, a aceleração da gravidade e a altura. Enquanto que a energia cinética vai ser dada por massa vezes velocidade ao quadrado divididos por 2. A energia potencial gravitacional ela vai ser convertida em energia cinética. E assim, substituindo os valores de cada expressão, a gente vai ter m vezes g vezes h igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Né? Eu vou colocar a velocidade em destaque aqui, porque é o que a gente quer encontrar. Eu vou simplificar a massa, porque eu posso fazer isso, já que é o mesmo corpo, e esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. E assim a gente encontra o seguinte: 2gh vai ser igual a velocidade ao quadrado. Esse 2 está no expoente, passa para o outro lado, virando uma raiz. E assim a gente tem que raiz de 2gh é igual a v. Agora que a gente descobriu a velocidade da bolinha imediatamente antes da colisão, a gente precisa descobrir qual é a velocidade da bolinha após a colisão. Vamos guardar esse valor porque a gente vai usar ele lá no finalzinho do exercício, beleza? Para a gente fazer isso, lembrando que é uma colisão, em toda colisão, se a gente está falando de uma colisão, a gente precisa lembrar da seguinte característica: a quantidade de movimento inicial do sistema tem que ser igual à quantidade de movimento final desse sistema. Inicialmente, somente a bolinha se movimenta, então a gente vai ter a quantidade de movimento para a bolinha, que eu vou chamar aqui de esfera, E. E a quantidade de movimento final, como os dois objetos se movimentam, a gente vai ter uma quantidade de movimento para a esfera final, após a colisão, representada pela linha aqui, mais a quantidade de movimento do bloco, ok? Essa vai ser a nossa relação. E a gente precisa lembrar que a quantidade de movimento ela é dada pelo produto de massa vezes velocidade. Você não pode se esquecer isso para fazer essa questão. Agora a gente vai abrir isso aqui. A gente tem que, para a esfera, a gente vai ter a massa m e aquela velocidade que a gente calculou, aquele v. Para depois, a gente vai ter a massa da esfera e uma velocidade da esfera após a colisão. Vou pegar esse valor aqui, vou jogar ele aqui no cantinho, que ele não vai atrapalhar ninguém. Mais a massa do bloco, que é 2m, vezes a velocidade do bloco após a colisão. E aí a gente vai diferenciar o seguinte: velocidade do bloco após a colisão, eu vou representar pelo linha, e a velocidade da esfera após a colisão. E aqui vai ser a velocidade da esfera antes da colisão, ok? Vou colocar esse termo em evidência, esse m em evidência aqui. A gente vai ter m vezes ve igual a m, coloquei em evidência, olha só. A gente vai ter ve linha mais 2vb linha. Para você colocar em evidência, você coloca uma multiplicação, o termo que está aparecendo em cada parcela em comum você coloca para fora e você escreve dentro do parênteses o que está faltando sem o termo, né? Está faltando VE e está faltando 2VB. Show de bola?
Isso permite com que a gente simplifique a massa e a gente encontre a seguinte relação. A velocidade da esfera antes da colisão vai ter que ser igual à velocidade da esfera após a colisão, mais 2 vezes a velocidade do bloco após a colisão. Esse é um valor que a gente vai precisar guardar. Agora, a gente vai precisar de outra relação para resolver esse problema. E com isso a gente vai precisar lembrar o coeficiente de restituição, ele é dado pela seguinte expressão. Velocidade do segundo corpo após a colisão menos a velocidade do primeiro corpo após a colisão sobre velocidade do primeiro corpo antes da colisão menos velocidade do segundo corpo antes da colisão. E quem é o primeiro corpo e o segundo corpo não faz tanta diferença, ok? Nosso primeiro corpo vai ser a esfera e o nosso segundo corpo vai ser o bloco. Aqui vou colocar, coeficiente de restituição vale 1. Velocidade do segundo corpo depois da colisão é VB' menos VE' sobre a velocidade do primeiro corpo antes da colisão vai ser VE. E o segundo corpo, que é o bloco, antes da colisão ele estava parado, então aqui vai ser 0. Vou pegar esse VE que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, e a gente vai ter o seguinte, VE vai ser igual a VB' menos VE'. A gente achou outra relação. E a gente pode igualar essas equações, já que elas têm VE em comum. E é isso que a gente vai fazer. Então, olha só o que a gente vai ter. Igualando essas duas expressões, a gente tem que VE' mais 2VB' tem que ser igual a VB' menos VE', ok? E a gente vai resolver essa equação agora. Vamos lá, gente. O que a gente vai fazer para resolver essa expressão? Eu vou passar para um lado da equação VE, vou deixar só VE, e para o outro lado só VB. E assim a gente vai ter VE', esse VE está negativo, eu passo para o outro lado positivo, vai ficar mais VE'. E agora eu vou pegar o 2VB' que está somando, passo para o outro lado subtraindo. A gente vai ter VB', que já estava aqui, menos 2VB'. Agora a gente faz essas operações, né? VE' mais VE' vai dar 2VE' igual a VB' menos 2VB' vai dar menos VB'. E aí eu vou multiplicar por menos 1. Isso aqui porque eu quero encontrar a velocidade do bloco após a colisão. E eu já justifico o motivo, ok? Vamos lá. Então, a gente multiplicando por menos 1, a gente só tira esse sinal e coloca aqui. Vai ficar menos 2VE' igual a VB'. A gente encontrou que a relação entre a velocidade do bloco após a colisão é 2 vezes a velocidade da esfera depois da colisão. Esse sinal negativo indica que a esfera está fazendo um movimento oposto, né, ao do bloco, de sentido contrário, que eu quero dizer. E aí, o que a gente vai fazer? Eu encontrei VB' para substituir aqui e encontrar a relação entre as velocidades. A gente some com o VB' da expressão. E você pode utilizar a equação que você quiser agora. Eu vou usar a primeira, que é uma equação de soma. Então, vamos lá. A gente tem que... Naquela expressão, a gente tem que VE é igual a VE' mais 2VB'. Ok? Eu estou usando essa expressão aqui. Vou substituir essa relação que a gente acabou de encontrar. A gente, então, vai ter VE é igual a VE' mais 2 vezes o VB é menos 2VE'. Toma cuidado quando for fazer essa substituição. Vou fazer um produto. Olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter o seguinte, 2 vezes menos 2 vai ter menos 4. Então, a gente tem VE igual a VE' menos 4VE'. VE menos 4VE vai dar menos 3VE. Então, a velocidade é igual a menos 3VE'. Gente, e agora eu v'ou isolar o VE'. A gente vai ter VE sobre 3 negativo, ok? Que esse sinal também vai para o outro lado. Igual a VE'. A gente encontrou uma relação entre a velocidade
da esfera antes e depois da colisão. E isso vai ser muito importante, porque a gente sabe qual é o valor da velocidade antes da colisão. A gente calculou lá no comecinho, que é a raiz de 2gh. E a gente vai fazer essa substituição. Menos raiz de 2gh sobre 3 é igual a VE', ok? Porque VE é justamente raiz de 2gh. E agora a gente precisa calcular a altura atingida pela bolinha. Gente, vamos observar que a bolinha vai transformar a energia cinética, depois da colisão, em energia potencial gravitacional. Então, a gente vai ter que a energia cinética vai ser transformada em energia potencial gravitacional. Substituindo essas expressões, a gente tem energia cinética é massa vezes a velocidade da bolinha após a colisão ao quadrado, divididos por 2, igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Essa vai ser a altura atingida após a colisão que a gente quer descobrir. Eu posso simplificar a massa aqui e substituir o VE'. Fica atento que o VE' é menos raiz de 2gh sobre 3. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Vou abrir um parênteses, a gente vai ter menos raiz de 2gh sobre 3 elevado ao quadrado, dividido isso tudo por 2, igual a g vezes h'. Olha só, esse 2 que está no expoente, ele é aplicado para o sinal negativo, para o 3 e para a raiz, ok? Porque todo mundo está ou multiplicando ou dividindo. E assim a gente tem que menos 1 ao quadrado, né? Esse sinal de negativo representa menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, ele não vai influenciar em nada. A raiz quadrada morre com o expoente, então vai ficar 2gh. E 3 ao quadrado vai ser 9. Isso tudo divididos por 2, igual a g vezes h. Esse h é a altura atingida pela bolinha após a colisão, que é o que a gente está querendo descobrir. Divisão de fração, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Repetir a primeira fração, ó. Multipliquei pelo inverso da segunda, que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, vai ficar 1 sobre 2. E isso vai ser igual a g vezes h'. E agora a gente pode simplificar, ó. 2 com 2, g com g. E sobrou que h', né, que é a altura atingida após a colisão, vai ser h sobre 9. E essa questão gigantesca mostra pra gente que o gabarito vai ser a letra B. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!